Deus. Fico feliz quando chama Altino, né? Oh, aleluia, glórias a Deus. Eu amo meu pai, embora já não exista mais, mas Altino tem um grande significado. E o primeiro que a José, o Senhor acrescenta. Oh, aleluia. Eu louvo a Deus por estar aqui com os queridos irmãos, pela vida do pastor Haroaldo, meu amigo, meu irmão. A diferença é que eu nasci de noite e ele nasceu de dia. E nós louvamos a Deus porque somos filhos do mesmo Pai. Aleluia. Queridos, liderança cristã, perseverante e inabalável. Eu creio que os irmãos já eu procurei e não encontrei por aqui bambu chinês. Tem por aqui? Os irmãos daqui da área, não tem bambu chinês? Então achei interessante sobre o bambu chinês. Você planta a semente, rega, aduba, cuida. No primeiro ano, nada. No segundo ano, nada. No terceiro também nada. No quarto, nada. Mas no quinto ano, em apenas 6 meses, no quinto ano, em apenas 6 semanas, em 6 semanas, o bambu chinês cresce mais de 27 metros. A pergunta é esta. O bambu, ele cresceu em 6 semanas ou em 5 anos? A resposta é nos 5 anos. Parabéns. Eu não sei se é esse que vai ganhar o relógio do pastor, do bispo. Vai perder. Ainda bem que não prometi nada, né? 5 anos. Enquanto ninguém via nada. As raízes estavam se aprofundando. Assim sendo, queridos, nossa palavra de abertura, o líder cristão perseverante não é aquele que nunca sente o peso da jornada. É aquele que, mesmo com os joelhos tremendo, continua de joelhos diante de Deus. É o que estou nesse instante, com os joelhos tremendo. Para falar acerca desse grande tema sobre liderança cristã perseverante e inabalável. Em primeiro lugar, queridos, toda liderança cristã, para ser bem-sucedida em seu exercício e em seus avanços, conforme a proposta ora nos dada de um ministério eclesiástico, ela necessita estar livre da paralisia ou da inércia causada pelo medo. Qual líder que, diante de um compromisso de expor as verdades sagradas, não treme e teme? A liderança cristã, portanto, sem medo, ela não se baseia na ausência de desafios, mas na presença constante de Deus e na confiança depositada nele. Eu gosto da expressão de Paulo. Eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Trata-se, portanto, queridos, de uma presença que é de um ser que pode tudo. Lidar sem medo exige, portanto, coragem para seguir a vontade de Deus, servindo com amor, servindo com dedicação, ao invés
de depender da força humana ou da imposição da autoridade. Porque nós não somos independentes, não somos ditadores. A perseverança e a firmeza são virtudes indispensáveis para aqueles que foram chamados para conduzir pessoas, influenciar vidas e cumprir os propósitos do reino de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, resume com maestria o espírito que deve reinar na vida de todo líder cristão. Estamos diante de líderes cristãos nessa tarde. Ele diz, enfatizando sem ser redundante, porque essa palavra é muito forte e é relevante, tudo posso naquele, ou em Jesus, que me fortalece. Essa declaração, portanto, queridos, não é uma arrogância. Mas é uma confiança radical no poder divino, no poder de Deus. E é essa base que sustenta a liderança inabalável. Porque se não tivermos a presença de Deus na nossa vida, nós sucumbimos. Dependência. E trago aqui alguns fundamentos da liderança perseverante. Fé e coragem. Fé, convicção ou crença em algo invisível ou improvável. Isto é fé. Então, um dos fundamentos da liderança perseverante é fé e coragem. Unidas, entrelaçadas. E coragem, força de vontade e ação para enfrentar o medo e lutar pelos seus objetivos. Então, na vida do líder, tem que haver fé e coragem. Antes mesmo, portanto, de exercer o papel de líder, de uma liderança, é necessário que a coragem seja uma de suas principais características. Amados, um exemplo marcante temos na vida de Josué. Gosto muito de Josué. Após a morte do seu líder Moisés, ele recebe a difícil missão de conduzir o povo de Israel rumo à terra prometida. Não está na Bíblia, mas assim entendo, ouvi e copio, se bem que diz um entendido que no mundo nada se cria, tudo se copia. E eu digo que o único que é autor é Deus, nós somos meros plagiadores. Que Josué, dado a idade de Moisés, ele com certeza não tinha mais forças para tirar ou colocar suas alparcas, sandálias, e Josué, ele fazia. Queridos, então Josué, diante de uma grande responsabilidade, Deus lhe deu uma ordem clara. E essa ordem está em Josué no capítulo 1, versículo 9, que diz: não fui eu que lhe ordenei, Deus dizendo, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E quem sabe Deus está falando nesta tarde, porque a palavra dele é viva. Falando para você nesta tarde, mulher, homem, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte,
Seja corajoso. Seja corajosa quando sair dos portais desse templo, desse movimento. Não se apavore. Vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades. Nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, se você serve esse Deus, o Senhor fala contigo, Ele estará com você, por onde quer que você andar. Aleluia! Josué precisava atravessar o Jordão, enfrentar inimigos poderosos, conduzir o povo que não era dele, o povo de Deus, uma nação inteira. Sua força, portanto, queridos, ela não estava em sua capacidade pessoal. Ele sabia disso. O povo sabia disso. Mas na sua confiança, na presença e no poder de Deus. Há uma expressão que o homem de Deus falou o seguinte: Senhor, como eu posso ir? Eu não sou ninguém. Eu não gosto muito da expressão, me perdoe, corrigi um dos palestrantes, né? Zé Ninguém, meu nome é José, tá? Mas eu sou alguém, tá? Aleluia. Que ele falou, Senhor, como eu vou? Quem sou eu? Tipo, Zé Ninguém. Ele falou, a minha presença vai contigo. E a presença no original, sabe o que é? Face de Deus. É por isso que quando ele desceu do monte, teve que colocar uma venda, porque era a face de Deus. Ao sair desse evento, saia com a face de Deus brilhando no seu rosto. Aleluia, porque é o Senhor que está contigo. E o salmista também, querido, testemunha essa mesma situação quando ele diz, no 27, versículo 1 dos Salmos, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se Ele está conosco, nós podemos tudo. Aleluia. O impossível é tudo para o homem, não acontece nada. Para o homem é impossível. Mas para Deus tudo é possível. E com Ele nós podemos tudo. A liderança perseverante, portanto, aprende que o medo não desaparece necessariamente, porém, a fé se torna maior do que ele. Aleluia. A fé dá suporte. Queridos, serviço em vez de poder. A verdadeira liderança, que é cristã, que estamos enfocando nesse evento, nesse fórum, segundo fórum, ela não é construída sobre títulos ou posições, mas sobre serviço. Em uma das igrejas a qual eu pastoreara, e eu posso falar porque não foi somente uma igreja, pela misericórdia do Senhor, e algumas cidades. Voltando àquela cidade por necessidade, um obreiro, o qual eu fora seu pastor, ele obreiro, ele era diácono, nos encontrando, cruzando um com o outro, ele falou, me questionou, pastor, aliás, Altino, você ainda é pastor? E eu falei, Senhor, estou demonstrando aqui, estou dando mau testemunho. Ele quer dizer que eu não sou mais crente. Aí eu questionei, depois de refazer aquele susto, por que, meu irmão? O irmão me questionou porque, se eu não sou mais pastor, por quê? Não, porque eu pensei que o irmão já era bispo. Serviço em vez de poder. Não sou contra, até porque a igreja a qual eu sou membro tem bispos. Eu louvo a Deus pelos bispos, pelos apóstolos.
Louva a Deus pelos presbíteros. Mas eu falei, não, querido, eu sou pastor. Alguns colegas, pastor, Tino, você era para ser bicho. Não, eu sou pastor. Se esse é o chamado, você não diria. A verdadeira liderança cristã é constituída sobre títulos, sobre posições, mas sobre serviço. Porque Jesus ensinou em Marcos 10, 43, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser o quê? É o quê? Escravo, que é servo, é doulos, tem que ser escravo. Uso a expressão, nosso colega acadêmico não está presente, mas está meu amigo acadêmico, doutor Aroaldo. Copiamos uma fala de uma colega, doutora lá da academia, que ela usa a expressão, após a sua fala, lavadora de pés, servo da orelha furada. E quando eu usei alguém, Altino, lavador de pés, servo da orelha furada, Jesus fez. Jesus se quedou como um servo. E para ele, usar dessa ação, aleluia. Vem cá, meu líder, Arnaldo. Oh, aleluia. Ele é meu líder. Eu sou servo. Simbolizando como se estivesse lavando meus pés. Simboliza. Jesus fez isso por você. Jesus fez isso por você. Jesus se humilhou por você para que você fosse exaltado. As palmas loucas ao Senhor. Lavador de pé, servo da orelha furada. Meu Senhor, mas eu estou comprando a minha alforria. Mas eu não quero ficar longe do seu jugo. Então eu tenho que ir como se fosse no cartório hoje e redigir um documento e furar a orelha. Porque eu te sirvo agora por livre e espontânea vontade. Lavador de pé, servo da orelha furada. Jesus me deu exemplo. Serviço em vez de poder. Já vou concluir, tá, meu líder? Confiança na proteção divina. Perdão, voltando atrás, o líder perseverante não busca reconhecimento pessoal. Seu objetivo é servir, como vimos exemplo de Jesus. Edificar e fortalecer vidas. Ele compreende que a autoridade espiritual é conquistada pelo exemplo e pelo amor, e não pela imposição. Eu sirvo porque eu amo, eu tenho um prazer, eu tenho satisfação. O verdadeiro líder, o subordinado, trabalhei como líder em várias situações, e você conhece, sabe que aqueles que se consideram como líder, na sua ausência, aleluia, na sua ausência. Não, meu líder não está aí, mas eu tenho que respeitar, honrar. Porque nós não temos medo de Deus, temos temor. Nós o respeitamos, porque é nosso líder. Porque o líder, ele não impõe, ele transmite respeito. Isaías 41, versículo 10 diz: não tema porque eu sou contigo. Não se espante porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra. Porque o líder inabalável aprende a descansar na proteção divina. Sua confiança não está nas circunstâncias favoráveis ou não, mas na fidelidade de Deus. Ele prometeu. As palavras do profeta assim nos diz: não tema, porque eu sou contigo.
Receba isso nesta noite, nessa tarde, querido irmão, querida irmã. Uma voz profética do Senhor para contigo nesta hora. Não tema. Se você está temeroso, temerosa, com uma interrogação que vou fazer amanhã, receba esta palavra nesta tarde. Não tema o Senhor dizendo, por quê, pastor? É o Senhor que está falando, não, é a palavra que diz, viva, não tema, porque eu sou contigo. Não se espante, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Halamantu yasnaio. Halaman. Ação com propósito. Liderar sem medo significa agir mesmo diante das incertezas. Como será amanhã, não sei, mas Deus sabe. Isso é o bastante. Muitas vezes não revela, Deus não revela o caminho, mas apenas o próximo passo. O líder perseverante aprende a caminhar pela fé, confiando que o Senhor dirige seus passos. Como está escrito na sua palavra, Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos, serão firmados. Basta confiar nele, no Senhor. Porque os passos do homem de bem são dirigidos por ele, pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Já concluindo de fato e verdade, porque o nosso pastor precisa de tempo, obrigado, meu líder, ele não pediu para parar não, tá? Mas eu entendo. O caráter do líder inabalável, primeiro ponto, depois se alguém quiser eu repasso ou passo. A base de uma liderança duradoura não é o carisma. Tem muitas pessoas, ele ou ela é carismática. Mas o que é carisma, pastor? Carisma, a habilidade para atrair, influenciar ou direcionar. Isso é carisma. E eu digo aqui que a base de uma liderança duradoura não é o carisma. Mas, pastor, é uma habilidade de atrair, de influenciar, inspirar. Mas muitos atraem para o mal. Inspiram para o mal. Direciona para o mal. O homem na Bíblia fala assim, eu vou pescar, eu vou também. Muitos foram com ele. E às vezes nós direcionamos para o mal. Então não está pautada nisso, o líder inabalável, mas no caráter. Por que no caráter? Porque caráter são valores morais. Então não é ser carismático. O carismático, sem generalizar, 31 de dezembro. Geralmente as igrejas das quais eu pastoreara ou era membro, 31 de dezembro, a confraternização. Um dos pregadores, o pregador ontem falou sobre Salmo 133. Uma aqui usou o Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? E às vezes eu falo, às vezes é união. Meu bispo, fique aqui, porque às vezes, o bispo, aqui o apóstolo. Aqui às vezes a gente usa essa expressão. Oh, quão bom, vira as costas para lá. Oh, a gente interpreta Salmo 133 dessa seguinte forma. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Doeu, né, querido? Mas é união. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não é seu carisma. Outrora, antes daquele movimento, um abraço carismático. Mas é caráter. São valores morais que estão se perdendo.
Mas nesta tarde estamos aqui, de ontem para hoje até amanhã, aprendendo sobre liderança, e o ponto que abordamos, liderança cristã, perseverante e inabalável. Porque o Senhor não vê como vê o homem, Ele vê o que está adiante. Nós devemos que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor vê o que está no nosso coração, no nosso âmago, no nosso ser, dentro de nós. E eu concluo sobre integridade moral. O líder cristão deve ver aquilo que ensina. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Mas pastor, mas irmão, às vezes nós temos que andar na contramão do mundo, mas é andar na contramão do mundo mesmo. O mundo diz sim, eu digo, a palavra se diz não, é não. Se a palavra diz não, o mundo diz sim, é não. Aleluia, integridade moral. Viver aquilo que nós ensinamos. Eu concluo, meu pastor pode chegar até aqui perto de mim, meu mano querido. 2 vizinhos. Fomos morar numa casa, uma residência. Meu pastor Aldo, meu irmão, esteve conosco lá. Nossa casa, tivemos o prazer de ter nossa casa o anjo, pastor Aldo. Sua filhona também esteve lá conosco, aleluia. Quando fomos morar nessa residência, essa casa, o primeiro vizinho, não vou citar de posse e tal igreja que ele é. Mas na primeira casa, bom dia, boa tarde, boa noite, não respondia. A casa do meio é nossa. Na casa seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Falei, Jesus, temos que quebrar isso. E tinha uma árvore, pastor Aldo deve se lembrar, que a época que suja toda a calçada. Eu ficava chateado, às vezes caía dentro de casa, ficava chateado. Vontade de falar com esse vizinho, quando a gente entra na casa da esquerda. Eu vou falar, não. Aí uma vez, chegou, tem alguém aqui que é da igreja, com todo respeito, a igreja católica, apostólica, tem alguém aqui? Não. Aí essa pessoa, eu falei, eu tenho que quebrar essa situação. Chegou o carteiro e bateu na nossa casa. Chegou aqui uma encomenda para fulana. E se voltar, terá dificuldade. Eu falei, eu posso receber? Pode. Eu assinei e recebi. No outro dia, fui entregar. Aí o pai dessa moça falou, é uma encomenda, é uma máquina, e tinha que receber mesmo. Eu falei, graças a Deus quebrou esse tabu. Aí outro dia, bom dia, boa tarde, boa noite, nada. Falei, Jesus. E o da primeira casa, quando passar bom dia, boa noite, boa tarde, nada. Aí viajamos. Quando viajamos, falamos com a missionária para tomar conta da casa e compramos um saco de 20 quilos de ração para dar para o cachorro. Estávamos em viagem, ao tardia, essa missionária ligou para minha esposa e falou, Márcia, uma vizinha denunciou vocês, dizendo que o cachorro estava com fome. Mas não, porque o cachorro, quando ficava sem alguém, latia muito. Só que diariamente a missionária ia lá. E eu falei, Jesus, vizinho. Falei, misericórdia. Fui até no corpo de bombeiro. Falou, não, eles falaram que não podiam fazer nada no momento. Voltamos. Aí chegou um dia, o vizinho da esquerda, quando eu entro na casa, ele roçando essa árvore. Aí eu peguei uma pá e a vassoura e coloquei e comecei a pegar o lixo. No outro dia, bom dia, ele, bom dia. Boa tarde, ele, boa tarde. Boa noite, ele, boa noite. Aí a filha dele, pastor, ora por minha avó, porque está com câncer. Oramos. Aí depois a avó morreu.
pastor, minha avó morreu. Ela foi na nossa casa para orarmos por ela. Com todo respeito, católica. Praticante. O pai cantou e toca instrumento na igreja. Oramos por ela. E no velório, eu fui no velório. Aí no outro dia, pastor, o senhor foi lá, pastor? Ali, essa é a minha função. Essa é a minha função. E o segundo vizinho descobrimos que quem denunciou foi esse vizinho. Mais uma vez ele precisou da gente. E graças a Deus, saímos dessa casa. Pastor, o senhor está fazendo falta nessa rua, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não é fácil, mas com Cristo nós somos inabaláveis. Venham as lutas, mas com Ele nós somos mais que vencedores. Fique sobre os seus pés nessa tarde. Aleluia. Pai querido, te louvamos. Te glorificamos porque só o Senhor é Deus. Eu estou aprendendo mais e mais, Senhor, com os teus filhos que estão ministrando, porque o Senhor, o Espírito Santo, é professor por excelência. E aquilo que não alcançamos, Senhor, na ministração, com certeza, Ele o fará nas nossas vidas. E que aprendamos, ó Deus, a tua palavra diz que quanto ao assentar-se à direita, à esquerda, não compete a nós, e sim para nós adentrarmos, herdarmos o reino eterno, temos que nos fazer como criança, ou seja, nós não ficarmos murmurando, reclamando, e às vezes somos exortados, nós não guardamos rancor. Oh, Deus querido, porque se o Senhor está conosco, nós temos uma mudança, uma metanoia, porque estamos aprendendo com esse tema, liderança cristã, perseverança inabalável, é com o Senhor na nossa vida, e se o Senhor está conosco, nós podemos tudo, como o teu filho falou, eu posso todas as coisas, mas naquele Jesus que me fortalece. Amém. Que as palmas louvem o Senhor. Meu pastor.